Imagine viver sob um pacto que prometia bênçãos e proteção e ainda assim sentir o peso de escolhas que consumiam o que mais se amava. Por fora, juramentos selavam destinos. Por dentro, a história se repetia em silêncio, promessa após promessa, corroída pela mesma razão que destrói cidades. Mas o que leva alguém a tentar salvar com todas as forças pessoas que, no fim, o arrastam para a ruína? Hoje você verá como o Pacto de Abraão ilumina essa questão e por que a compaixão mal direcionada pode se tornar letal. Estas não são apenas histórias antigas, são espelhos de decisões que tomamos hoje. Se você acha que compaixão sem sabedoria pode ser perigosa, escreva nos comentários. Minha confiança está em Deus e vamos conversar. Agora vamos entender onde começa o erro de quem tenta salvar o que foi feito para destruir. As ruas daquela época cheiravam a fogo de lenha e a cordeiro assado, a especiarias trazidas por caravanas e, ao mesmo tempo, a suor de homens que trabalhavam até a noite. Mercadores como Elior e Tamar negociavam tecidos, sal e oliveiras, e às margens do caminho, homens ricos exibiam anéis e servos comprados com promessas de prosperidade. Abraão recebia tributos e ofertas, e sua tenda era vista como sinal de proteção divina por muitos. A prosperidade, porém, trouxe não apenas segurança, mas uma sensação de invulnerabilidade. Juízes como Éfron aceitavam presentes e fechavam os olhos para os pobres. O comércio florescia e com ele crescia a ideia de que bênção era sinônimo de merecimento. Enquanto alguns, como Miriam e Zera, recolhiam sobras para suas famílias, outros acreditavam que o pacto dava licença para impor a vontade própria sobre os mais fracos. Essa desigualdade criou um tecido social frágil, onde o rico festejava e o pobre aprendia a não exigir justiça. A cidade parecia ser sustentada por promessas e ofertas, mas a confiança estava no ouro, não em Deus. Como investigar essa relação entre riqueza e impunidade sem nos perdermos no próprio enredo moral que condenamos? O comerciante Elior comentou uma vez no mercado: "A bênção está em nossas mãos." E o juiz Hiram respondeu com um sorriso: "Quem somos nós para questionar o que Deus deu?", mostrando que o nome de Deus podia ser invocado para acobertar ganância. Essa linguagem de bênção foi usada para legitimar abusos e para criar círculos de proteção que puniam quem ousasse falar. A pergunta que surgiu entre os poucos que notavam foi simples e terrível ao mesmo tempo: como amar sem ser enganado? Como salvamos quem se recusa a ser salvo e ainda assim arrasta nossa casa para a ruína? Ao longe, os palácios reluziam com colunas trabalhadas e mosaicos que refletiam o sol. Mais de perto, os labirintos de pedra abrigavam sombras e segredos. Tinham templos com altares ornados e sacerdotes que recebiam incenso e ouro, mas alguns desses sacerdotes preferiam acordos secretos a profecias que incomodassem. O templo, que deveria ser casa de justiça, tornava-se palco de interesses. A arquitetura, com seus corredores amplos e salões suntuosos, escondia salas onde decisões eram tomadas longe da luz. A visão de quem chegava era grandiosa, mas a experiência de quem vivia ali incluía o silêncio de sentenças não aplicadas. Abraão caminhava entre estes palácios e notava as marcas do pacto que o acompanhava. Notas rabiscadas, cartas de aliança, sinais que lembravam promessas e amarras. Em uma conversa tensa no pátio com o juiz Éfron, ele perguntou: "Como permanece a injustiça sob o manto da aliança?" Éfron respondeu: "As alianças unificam, senhor Abraão, e protegem os fortes." E Abraão insistiu: "E os fracos, onde ficam?" A fala do juiz foi seca: "Que vivam com aquilo que lhes sobra." O confronto deixou um gosto metálico no ar, o cheiro de fumaça das tochas misturado ao perfume das estátuas. Palavras como pacto e justiça ecoavam, mas não se transformavam em atos. Com o tempo, a aparência se tornou uma máscara fácil de sustentar. Quem queria esconder corrupção só precisava manter as fachadas intactas. Suspiros de lã, passos acelerados sobre pedra, vozes abafadas por cortinas sedosas, um copo de vinho derramado sem que ninguém reclamasse, foram esses gestos que sinalizaram a decadência por trás da beleza. Abraão e Daniel são os protagonistas desta reflexão, e cada um traz uma história que ajuda a entender por que salvamos de modo equivocado. Abraão era um homem marcado por promessas.
Criado num clã nômade, aprendeu cedo a confiar na palavra dada e a negociar com reis e pastores. Seus dias eram medidos por ovelhas, pela sombra das tendas e por conversas noturnas sobre as estrelas. Aos poucos, sua fé virou pacto coletivo, e com o pacto veio a responsabilidade sobre quem buscava abrigo sob suas tendas. Em 3 momentos decisivos, ele negociou entre misericórdia e justiça, e foi seu nome e sua autoridade que fizeram com que cidades e famílias apostassem suas vidas na sua capacidade de interceder. Essa história trouxe a Abraão honra, mas também dilemas sobre até onde ir para proteger aliados que ignoravam princípios. Em suas noites de insônia, recordava o cheiro de couro e fumaça de seu primeiro acampamento, o som das lutas por água e a visão de faces que lhe pediam abrigo sem devolver lealdade. Sua vida foi um exercício constante de peso entre amor e prudência. Daniel é um pastor contemporâneo que tenta salvar quem se perdeu nas festas e nos vícios. Cresceu em uma casa quebrada, onde o processo de cuidar do irmão mais novo lhe custou emprego e descanso. Tornou-se pastor para oferecer o que sentiu faltar a si próprio, compaixão e direção. E sua prática é de entrar nas quebradas, nos bares, nas reuniões que muitos evitam. Ele conhece o cheiro forte do álcool em tecidos, sabe o som de celulares tocando em noites vazias e o sabor amargo de promessas não cumpridas. Porém, a convivência prolongada com pessoas autodestrutivas começou a corroer suas finanças, sua família e sua própria saúde espiritual. Em conversas com a esposa Helena ouviu: "Você está salvando pessoas e perdendo a nós", frase que o rasgou por dentro e o fez questionar se misericórdia sempre é o caminho. Daniel tenta equilibrar compaixão e limites, mas a história de Abraão o assombra porque demonstra que até o pacto mais sagrado pode ser interpretado de forma a justificar a autodestruição em nome da salvação. A cidade fervilhava à noite, e ali se consolidou uma cultura de prazer que substituía ética por ritual. As praças enchiam de luzes e música, e festas se estendiam até o amanhecer. Havia banquetes onde a comida escorria e o perfume de incenso misturava com o cheiro de suor e de vinho barato. Sacerdotes como Zerá conduziam cerimônias que muitos chamavam de culto, e que outras vozes, como a de Miriam, chamavam de espetáculo. Em uma cena noturna, Ló, homem simples protegido por Abraão, disse a Abraão: "Eles dizem que é adoração." E Abraão respondeu: "Nem tudo que chama Deus o é." Ló insistiu: "Se eu não participar, serei excluído." E Abraão replicou: "A exclusão pode salvar sua alma." Havia 4 trocas de fala entre eles que mostravam como o desejo de pertencimento e medo da perda se misturavam. A música batia forte no peito, o sabor agridoce do vinho queimava a garganta, e o toque de mãos no ombro anunciava alianças efêmeras. A sensação de estar no centro do mundo gerava um som de riso que cobria o choro de quem não tinha voz. Esse prazer institucionalizado levou à normalização de práticas que feriam crianças e mulheres, e à repetição de ritos que exaltam o corpo acima da alma. A cena tinha cheiro de touros sendo assados, visão de tochas refletidas em colares, textura de tecidos que arranhavam a pele, gosto de especiarias caro e som de risos que escondiam gritos. O primeiro momento de tensão aconteceu quando Abraão viu um jovem ser levado por uma roda de homens que o chamavam de estrangeiro e o acusavam de roubo. Havia passos pesados na noite, o metal de correntes raspando e o som de bocas que decretavam julgamento sem provas. Abraão tentou interceder e foi empurrado por um dos guardas. Ele gritou: "Parem!" A voz soou firme, mas insuficiente. O gosto do medo encheu sua boca e a fumaça das tochas ardia nos olhos. As palavras foram curtas e diretas e mostraram que a autoridade sem aliança moral é vazia. Esse momento teve o impacto de revelar que pactos pessoais não bastam quando instituições defendem privilégios. O segundo momento de tensão se deu quando Daniel recebeu um telefonema à madrugada. A esposa Helena, com voz trêmula, disse: "Ele bateu de novo." E Daniel sentiu o chão sair debaixo dos pés. O som do choro do filho ao fundo, o ar carregado de história de abuso e a falta de resposta das autoridades trouxeram uma sensação de impotência. Daniel pensou em agir, em proteger, em acolher, mas sabia que sua intervenção poderia alimentar ciclos de dependência e que sua família pagaria o preço. A tensão aqui é moral e concreta, e mostra como salvar pode ter custo alto.
O terceiro momento de tensão ocorreu quando a cidade recebeu notícia de que os sacerdotes haviam sacrificado um grupo para apaziguar crises. O cheiro de sangue mudou a rotina, o som de preces virou murmúrio de medo, e as crianças foram proibidas de brincar nas praças. Abraão viu as chamas de um altar improvisado e sentiu o peso do pacto que agora era usado para justificar horrores. Ele tentou falar, não em nome de Deus, mas as vozes se fecharam e a multidão respondeu com pedras e insultos. Este choque expôs a face impiedosa da religião sem misericórdia. A violência nas ruas não era uma anomalia, mas consequência de impunidade institucional. Roubos nas vielas passaram a ser resolvidos com silêncio, assassinatos se tornaram estatística, e juízes como Irã e Éfron continuavam a receber ofertas para não atuar. Em uma noite, um estrangeiro chamado Ananias tentou apelar no tribunal e foi ignorado. O cheiro de mofo na sala, o som de papel sendo rasgado e a sensação de ser invisível mostraram que a justiça havia se exilado. Diálogos entre vítimas e oficiais surgiram com poucas trocas porque as respostas eram frias. Não é nossa responsabilidade, disse o secretário. E a vítima respondeu: quem então? A impunidade criou uma cadeia de medo que corroía a confiança pública e transformava a cidade em espaço onde o mais forte fazia o que queria. Isso levou a medidas privadas de justiça que só levaram a mais violência. A ausência do exército em ruas críticas, a compra de juízes e o silêncio de líderes religiosos compuseram um quadro onde o pacto parecia ter virado desculpa para agir sem limites. As mulheres, as crianças e os pobres foram os que mais sofreram. Histórias de mães como Tamar, que teve filhos vendidos para pagar dívidas, ecoavam com um gosto amargo. O choro de crianças sem lares preenchia celeiros usados para festas, e a desumanização era praticada como tradição. Uma mulher chamada Helena tentou argumentar com um sacerdote. Não é isso que Deus quer, e recebeu em troca um olhar de desprezo e uma oferenda lançada aos pés do altar. O aroma de ervas queimadas, a visão de pequenos pés marcados de barro, o toque frio das correntes nas mãos de jovens obrigados a trabalhar, o som de lamentações ao anoitecer e o sabor amargo de pão duro compuseram cenas que humanizam a tragédia. Referências bíblicas se misturam aqui como advertência. Ezequiel 16:49 lembra que soberba e indiferença diante do pobre trazem juízo, e que o pecado se encontra não apenas em atos visíveis, mas na ausência de compaixão. Essas vozes mostram que quando a misericórdia é seletiva, as vítimas ficam sem defesa, e o pacto vira instrumento de opressão. Chegou o clímax, quando os sinais começaram a se multiplicar, e aquilo que parecia uma ruína anunciada tornou-se cataclismo. Nuvens se fecharam sobre a cidade com cheiro de enxofre no ar, trovões rasgavam a noite e as colunas antes polidas se cobriram de fuligem. Pessoas correram, sacos de prata caíram de mãos que tentavam proteger bens, e a tensão moral explodiu em imagens de fuga. Em uma cena final apertada, Abraão ajudou Ló a arrumar sacos e disse: vá e não olhe para trás. Ló hesitou: e se eu perder tudo? E Abraão respondeu: a vida vale mais que posses. As últimas trocas de diálogo mostraram o conflito entre apego e salvação. Havia cheiro de fumaça e de vitela queimada, o som de passos na pedra que se desfazia, o gosto metálico do medo e a textura áspera de cinzas que caíam como chuva. Alguns se voltaram para olhar e foram consumidos. O juízo veio de forma quase imperceptível e então com força irrevogável. Fogo e enxofre foram imagens vivas e a cidade foi reduzida a ruínas que ecoavam com o silêncio dos que não mudaram seus corações. Um mês depois, restaram poucas tendas, poucas vozes e famílias fragmentadas. O pó ainda cobria as colunas, e a sensação era de que tudo o que foi tido por sagrado era apenas agora uma lição. Daniel, o pastor, viu sua comunidade abalada e ouviu reclamações de que sua tentativa de salvar tinha falhado. Havia remorso e rostos que pediam explicações. 3 meses após o evento, algumas pessoas tentaram reconstruir bases comuns e surgiram iniciativas de ajuda, lideradas por nomes como Elior e Miriam, mas também apareceram líderes que reconstituíram velhos mecanismos de proteção para si próprios. O sussurro de justiça começou a ser ouvido nas praças, e a comunidade que restou discutia novas regras de convivência e limites para intervenções.
6 meses depois, havia sementes de restauração, com estruturas de apoio para mulheres e crianças, e lições dolorosas sobre até onde ir para salvar. O Pacto de Abraão virou leito de debate sobre limites entre compaixão e responsabilidade. A pergunta que permanece é: como amar sem perder a si mesmo? A resposta exigirá práticas de justiça, limites e prudência. Ao encerrar, a imagem que fica é clara. O que foi jurado em alianças precisa de sabedoria para ser aplicado. Prosperidade sem justiça envenena, e compaixão sem limites pode destruir quem a pratica. Se esta história mexeu com você, escreva nos comentários: comprometo-me a agir, ou preciso entender mais para começarmos uma conversa. Inscreva-se se quiser ouvir mais relatos que misturam investigação e fé. Lembre-se que o pacto verdadeiro exige amor, mas também exige sabedoria e coragem para dizer não quando o não é o único caminho para proteger a sua casa. O orgulho de querer salvar a todos pode ser a lâmina que corta o próprio laço de proteção. O pacto que salva não é o que protege o erro, mas o que corrige com misericórdia e firmeza. Até o próximo vídeo.